Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula da especialização em redes e computação distribuída, ofertada pelo IFMT com parceria com a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil. Né. Essa é a nossa primeira disciplina, né, Introdução às Tecnologias para EAD. Meu nome é Douglas Augusto, né, e o nosso professor é o professor Custódio Gastão. Né? Essa é a primeira, então não esqueça de inscrever-se no canal, dar um joinha aí, bastante like, né? Que isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante para que possamos começar a construir outros vídeos, né? Então deixa o seu joinha aí na descrição, dá um comentário aí de bacana. Vamos lá. O objetivo dessa primeira aula é falar sobre uma maneira bem objetiva do capítulo 1 e 2 do nosso livro texto, né, da disciplina de educação à distância. Então vamos lá para uma breve apresentação. Minha formação é acadêmica, né, eu chamo Douglas, como eu já disse. Minha formação acadêmica é no Superior de Redes e Computadores, ofertada pelo Instituto Federal de Mato Grosso, né, em Pontes de Lacerda, o Fronteira Oeste, como bastante conhecido. Eu sou da turma de 2012, né, e essa foi a minha primeira graduação. Também sou formado tenho pós-graduação, na verdade, em Redes e Telecomunicações pela FAPAM, Faculdade de Pantanal, onde eu tive o prazer de ter o Gastão, né, Custódio Gastão, mais conhecido como Gastão, como professor de algumas disciplinas daquela pós-graduação, né. A área de interesse que eu gosto, que eu atuo, na verdade, é infraestrutura em redes, né? Gosto muito da área de infraestrutura, né? Atualmente, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Sapezal. Eu tomei posse do concurso tem 10 dias e estou aqui conhecendo a região, né? Uma região bem precária de infraestrutura de telecomunicações. E cheguei agora e estou motivado aí para alavancar essa cidade, vamos dizer assim. No capítulo 1, né, falando sobre educação à distância, vem a pergunta: qual é a ideia central deste capítulo? Então é apresentar um conceito, né, a origem de EAD e sua evolução histórica até os dias de hoje. Então, primeiramente, nós temos que saber o que é EAD, né? E eu fui buscar e diz assim: para o fim deste decreto, que é um decreto federal, considera-se a educação à distância a modalidade educacional na qual a medida didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios de tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, né, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas para estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então este é o conceito de EAD. Um pouco mais à frente a gente vai falar um pouco mais disso, né, estranhar um pouco isso aí, mastigar mais um pouquinho, e ao final deste vídeo você vai saber o que é de fato a educação à distância, principalmente no Brasil, né? Então, para considerarmos que educação à distância, é necessário, primeiramente, a separação física entre o professor e o aluno, né, que distingue esse ensino presencial, né? O ensino presencial, como a gente bem sabe, o professor e o aluno têm que estar presente numa infraestrutura, numa sala de aula. E hoje a educação à distância, ela separa essa barreira. O professor pode muito bem estar em outro país, em outro estado, em outro município, né? E o aluno, né, está num outro local, totalmente distinto, né? Outro passo, né, outra coisa que é bem necessária é a influência da organização educacional, né? O planejamento, a sistematização, o plano, a organização dirigida e etc., que diferencia de uma educação individual, né? A utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor e um aluno e transmitir
os conteúdos educativos. Esse meio técnico de comunicação é muito importante, muito importante. Previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via, né? E por fim, possibilitar encontros ocasionais, né? Com propósitos didáticos e de socialização. Então a gente, depois desses pontos aí, a gente vai começar a entender melhor, né? O que existe na educação à distância, né? Então vamos voltar lá no início. Vamos falar um pouco sobre as gerações, né, de EAD, né, que desde o começo, como surgiu isso daí. Então a primeira geração foi para o Dorman em 1967, né, ele cifrou Kengan em 1966, né, uma PUD aí. E a palavra-chave, né, dessa primeira geração é materiais impressos ou correio. Então antigamente a gente tinha um ensino, né, à distância. E devido às tecnologias os meios de comunicação daquela região, vamos falar assim, né, eram muito utilizados o material impresso. Então foi por aí 67, desculpa, né, a gente teve aí a primeira geração. A segunda geração foi em Petro em 71, onde teve as universidades abertas, rádio e televisão. Então antigamente era só carta, revista, né, mandadas pelo correio. Aí em 71 já tínhamos aí umas universidades abertas, rádio, televisão, né? A terceira geração, né, em 96 já inclui os computadores, as redes de computadores, as videoconferências e tudo mais. Temos a quarta geração, né, que é o processamento computacional, os meios de comunicações, banco de dados, né, plataformas e tudo mais. E por último a quinta geração também, né, que é sobre o wireless, organizações de conteúdos. Então, onde deu origem, né? Lá no século XVIII, né, com papéis impressos. Depois, né, no século XX, né, teve a primeira universidade de Lowell com cursos de curtas durações, né, na área de higiene oral, gastronomia. Então não era um curso superior, não se começou, o EAD não se começou com curso superior, não, era um curso de poucas durações e conforme isso foi acontecendo, né, foi aumentando aí essa demanda. Na década de 60 a gente já tem algumas universidades abertas, né? E no final de 60, no início dos anos 70 ali, né, já temos a criação da Open University, né, no Reino Unido, né? E aí sim, uma criação de cursos superiores, né? E por fim, a Universidade Aberta de Catalunha, né, que daí teve uma grande intensiva uso da internet hoje. A internet disseminou e a internet veio mesmo para alavancar os cursos de EAD. E no Brasil? Você me pergunta, Douglas, e no Brasil? Como que no Brasil surgiu isso aí? Começou em 1923, pela fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? Vamos falar na frente sobre rádios, né? Dos meios de comunicação, rádio e televisão, lá na frente. E aí depois tivemos o Instituto Universitário Brasileiro, né? Aqueles cursos de capacitação. E aí em 94, né, tivemos a licenciatura de Educação Básica, organizada pelo Núcleo de Educação à Distância do Instituto de Educação da UFMT. UFMT, né, Universidade Federal do Mato Grosso, estado onde eu nasci, né, conheço muito bem a UFMT, e me admirou muito em saber que o começo foi ali, né, dos cursos superiores. Então é muito interessante saber que o curso, né, começou ali na UFMT, um estado que eu amo de paixão. E em 2016, né, criaram-se a UAB, né, a partir de iniciativas de fundação do Centro de Ciência e Educação do Estado Superior do Rio de Janeiro, né, e aí veio os IEFs da vida, os Institutos Federais Brasileiros, e disseminou a criação da UAB, né. Então, o que é o UAB hoje? Vamos agora falar um pouquinho sobre a Universidade Aberta do Brasil. O projeto da UAB, né, é uma iniciativa do Ministério da Educação com o intuito de criar as bases para a universidade aberta e à distância no país.
assim entendido como a articulação entre os institutos federais de ensino, o Distrito Federal, os estados e os municípios, bem como os demais interessados e envolvidos, e que atuará preferencialmente na área de formação inicial e continuada de professores de educação básica. Isso é base do edital da Universidade Aberta do Brasil, a gente pode encontrar em umas fontes, né? Então, nesse primeiro capítulo, falamos um pouco, né, sobre a criação, a história que aconteceu na educação à distância, né? E agora, nesse capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre as mídias na educação à distância. Então, qual é a ideia central deste capítulo 2? Né? É conhecer e entender os formatos de mídia que fazem parte do EAD, o Educação à Distância. Qual que é o uso de mídias na educação? Então, no começo, no surgimento, como falamos lá na década de 67, se eu não me engano, né? Tivemos o surgimento do material impresso, aproximadamente no século XV, né, através da invenção da prensa, de Gutenberg, né? Então, naquela época, o livro era o principal material. O principal material é aquele livro impresso, né, que era o único formato que tinha naquela época. Então, foi aí desde a criação do livro didático por João Amós Comênios em 1657, né? Temos algumas outras mídias, né? Temos, além do material impresso no EAD, né, utilizamos alguns outros formatos, né? As outras mídias se dividem em duas categorias, vamos dizer assim. A primeira categoria é uma mídia analógica, né, ou radiodifusão, né? E a segunda são mídias digitais ou multimídia. Então, na mídia analógica ou radiodifusão, né, basicamente, né, utiliza a radiofrequência como um meio de transmissão. É um meio de comunicação não guiado. Então, hoje, já 2017, né, o sinal analógico já sumiu, né? Não temos mais algumas questões de sinais analógicos, né? Mas ainda temos radiofrequência como meio de transmissão. Na categoria 2, que são as mídias digitais ou multimídia, né? E de maneira bem resumida, assim, no processo digital, a informação é representada através de pulsos elétricos, abertos, fechados, né? E ambos, né, necessariamente, logicamente, precisam de uma infraestrutura que são proporcionadas pelas empresas de telecomunicações, né? O exemplo mais famoso é o Telecurso 2000. O Telecurso 2000 foi um projeto, se eu não me engano, pela Fundação Roberto Marinho, né? Eu tenho que dar uma pesquisada nisso. E ela se enquadra no grupo 2, que era um processo digital, então era um curso bem bacana que tinha, né, se eu não me engano, na Rede Globo. Um pouquinho sobre materiais impressos. Ainda é indispensável, né, seja na modalidade presencial ou remota. O livro hoje é indispensável, o material impresso em si, né? O fluxo de elaborações básicas. O professor elabora o material, o texto básico, e a gente vai trabalhando em cima dele. Exemplo, o livro que nós usamos como texto, né? O livro que usamos como texto seria um material impresso, né? Muitas vezes estamos usando digital, mas é um material impresso. Então, vamos lá. O que enquadra nesse? Estabelecimento do programa, definição dos objetivos pedagógicos, redação dos conteúdos específicos, redação pedagógica dos conteúdos, digitação do texto, ilustração, revisão pedagógica, arte e finalização, revisão final de técnica pedagógica e validação em empresa gráfica, né? Então, tudo isso, né, enquadra em materiais impressos, ok? Né? E temos, né, já falamos de material impresso, falamos de rádio, falamos de... Não, de rádio falei em sistemas lá atrás de radiodifusão, né, de televisão, né? E agora falamos um pouco sobre videoconferência, né? É uma forma de comunicação que liga dois ou mais pessoas remotamente, né, através da internet. Podemos discutir aqui o que é internet, sabemos muito sobre internet, né? Então a videoconferência é um desses meios, desses recursos utilizados, né, para a educação à distância. Então temos a videoconferência ponto a ponto, onde
as pessoas de cada sala veem as outras, né? Então eu estou aqui, estou conversando com alguém em outra sala, né? Apenas 2 pessoas, por isso ponto a ponto, né? E temos a videoconferência multiponto, né? Que liga um grande número de pessoas, né? É enviada a imagem, né, da pessoa que está falando no momento e as outras visualizam atual. Hoje na UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, utilizamos videoconferência multiponto, né, onde vários polos, dizemos assim, vários polos que é constituído pela UAB acessam uma aula e aí num outro ponto temos o professor. Então a UAB utiliza videoconferência multipontos, né. E um pouquinho sobre a internet, né? Que não coloquei um tópico, perdão. Mas segundo volta, né? A internet fascina, pois ela possibilita N coisas. Por exemplo, autonomia, né? Daquilo que estamos fazendo, domínio, né? E velocidade. Transmitindo isso aí em tempo real. De forma bem objetiva e resumida, a internet passou pela seguinte linha de evolução, né? Ela foi criada com fins militares, né? E os militares descartaram essa tecnologia, né? E ela passou a ser um objetivo educacional, que foi a criação de redes de computadores interligando as universidades. Então, se eu não me engano, agora uma das primeiras foi a Universidade de Harvard, né, Estados Unidos. E um objetivo econômico, né? Em grandes portais, e-commerce, compras, vendas. Hoje a internet nos possibilita N fatores serem, né, N fatores utilizados para o bem e tanto para o mal. Temos hoje aí hackers, temos vírus, temos algumas outras coisas. Estamos enfrentando aí o ransomware, que é aquele vírus que tem atacado aí grandes instituições através de dinheiro, né? Mas a internet assim ainda continua sendo, né, um objetivo maior, uma coisa boa. Os softwares que viabilizaram as atividades dos cursos à distância na internet são chamados de ambientes virtuais de ensino-aprendizado, o AVAs ou simplesmente AVA. Eu aprendi no AVA. E o exemplo dessa plataforma Moodle, né, utilizado pela Universidade Aberta do Brasil. Então eu falei um pouco sobre o capítulo 1, capítulo 2, espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal, né? Dá um joinha, um like aí para ajudar. Muito obrigado aí.